Muito boa noite, galera! Vamos começar a live. Tive um pequeno atraso aqui, problemas técnicos, mas vamos lá. Vamos iniciar aqui a nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar aqui sobre o que você deve fazer nas 72 horas após a sua reprovação na heteroidentificação, beleza? Vou fixar aqui um comentário. Enquanto isso, muito boa noite para a galera que está chegando aí. Ju Silva, Claudinei. Boa noite, Claudinei. Boa noite, Primo, Júnior Mineiro, beleza? Só um minutinho aqui que eu vou fixar aqui um comentário. Então é isso aí. Vamos fixar aqui. Tá fixado. Boa noite, Matheus, Carol, Ju Silva. Sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão aí? Beleza? Galera, olha só. Quem tá aí ao vivo comigo, comenta aqui. Manda aqui nos comentários se vocês estão participando, né, de algum concurso ou vestibular nas cotas raciais. Se já passou pela heteroidentificação, se ainda vai passar. Tiago, fala aí, Tiagão, brabo. Você que é o brabo. Pise, Eduardo Pise, tamo junto. Claudinei, fui indeferido na cota da EBSER. Vários candidatos. Impetrei meu recurso, citando a escala de Fitzpatrick. Tenho chance? Opa, com certeza. A Ju também na EBSER. Olha só, galera, primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente é reprovado, né, nas cotas raciais é pelo menos bater um papo, com um advogado que seja especialista em cotas raciais, tá? Porque o que acontece? Quando você, por exemplo, quando os nossos clientes, né, nos procuram ali no WhatsApp, a primeira coisa que a gente faz é avaliar os fenótipos dos candidatos. Nós já fizemos mais de 300 recursos, então a gente entende, né, muito bem do que a gente está falando. Então a gente faz uma análise ali prévia do fenótipo dos candidatos, e aí, se a gente tiver dúvida, tá? Se a gente tiver dúvida, a gente pede para o candidato fazer um laudo antropológico. Se a gente não tem dúvida, a gente mesmo já fala para o candidato ali quais são os fenótipos, né, que a gente acredita que ele tem, né, fenótipos negroides, que poderão reforçar o recurso administrativo, beleza? Mas olha só, hoje, o que a gente vai trazer aqui para vocês, né? Eu gosto de trazer casos reais, tá? Inclusive, eu atrasei justamente por isso, eu não consegui fazer a live aqui pelo computador, como eu costumo fazer, tá? Mas, olha só, esses depoimentos aqui, ó, esses nossos clientes aqui, ó. Eu vou virar a câmera aqui para vocês verem, ó. Olha aí, ó, essa daqui é a Thaís, tá vendo, ó? Thaís teve o recurso de heteroidentificação deferido. A Thaís, ela fez o concurso do TSE unificado com a gente, tá? E nós conseguimos reverter a situação dela no TSE, tá? Tivemos, e esses três aqui, né, foram os três últimos clientes que a gente conseguiu deferir, tá? O Diego também, ó lá, recurso foi deferido, né? Aqui a gente dando os parabéns para ele e tal. E também teve aqui o Giovanni, tá? Que também teve o recurso, ó lá, Deus é bom o tempo todo, obrigado, estou muito feliz, meu Deus. Giovanni, cara, quando a gente vê esse tipo de coisa aqui, cara, eu fico muito feliz, de verdade. Tanto o Giovanni quanto o Diego, eles fizeram concurso lá da Paraíba, tá? Da banca IDECAN. A gente conseguiu reverter, né, esses dois recursos aí, e também conseguimos reverter
da Thaís do TSE, tá? Então o que acontece? Vou contar um pouquinho aqui para vocês, né? Desses 3 casos aqui. E também vou trazer aqui os principais insights, né, que a gente tem, né, pelas nossas experiências aqui, desses recursos administrativos aí. A Ju está perguntando se após o resultado final. Sim, tá? A gente fez o recurso e o recurso foi deferido, tá? Esses 3 candidatos aqui haviam sido indeferidos nas cotas raciais. Nós entramos com recurso e vencemos os recursos, tá? Nós temos inúmeros recursos aqui, inclusive estava até calculando aqui quantos recursos a gente já tinha ganhado esse ano aqui, né? Já está quase nos 57 mais ou menos, 57 recursos. Então, assim, a primeira coisa, né, que o candidato precisa saber, tá? Recurso administrativo, qual que é a taxa de êxito, né, dos recursos administrativos? Não é muito alta mesmo, tá? Não é muito alta. Mas, cara, quando você tem estratégia, as chances aumentam, tá? E a taxa de êxito de um escritório que está acostumado a fazer esse tipo de recurso é muito maior, né? As suas chances são muito maiores com um advogado que está acostumado a fazer esse tipo de coisa do que você mesmo fazer por conta própria, pegar modelo da internet, enfim. E deixar na mão também de advogados que não são especialistas também não é o melhor caminho, tá? Então, olha só, a primeira coisa... Gilda, boa noite, tudo bem? Da EBSER já, Claudinei, já vencemos o recurso da EBSER, tá? O ano passado. Vamos lá. Vamos responder aqui algumas perguntas. Eu sempre trago, né, um conteúdo, um roteiro aqui para a gente conversar, mas eu sempre privilegio as perguntas aqui, tá? Então, se você tiver perguntas, manda aqui de uma vez, tá? Não precisa esperar eu terminar de falar. Pode mandar que eu interrompo o que eu tô falando aqui para responder vocês, tá? Vamos lá. Acho que é a Carol. Carol perguntou assim, ó, a universidade deixou meu irmão em matrícula provisória por 6 semestres antes de passar pela banca. É sacanagem isso aí. Muita sacanagem. Por que não fez lá atrás, né? Provavelmente é porque na época da pandemia, né? Na época da pandemia estava acontecendo muito isso. Tanto é que a gente teve casos aqui, muitos casos que a gente conseguiu reverter a eliminação de pessoas que já estavam lá no meio do curso, né? Mas enfim, esse tempo de espera pode ser um bom argumento para ganhar um processo? Carol, esse tempo de espera não influencia em nada, tá? Então assim, se o seu irmão não for considerado pardo, né, ele vai ter os mesmos desafios que os demais candidatos têm, tá bom? Ele não vai ter nenhuma vantagem só porque ele fez 6 semestres da faculdade, tá? A vantagem seria, no caso, judicial, tá? Na justiça aí teria uma vantagem, porque a gente vai mostrar para o juiz que ele tem a matrícula ativa, já fez 6 semestres, né? E não tem condições nenhuma de parar por aí, né? Se a universidade demorou esse tempo todo para fazer a verificação do fenótipo dele, né? Então é sinal que a universidade ela não tem urgência em retirar ele do curso. A urgência é do seu irmão de continuar no curso, até porque para dar mais segurança jurídica para ele, beleza? O Z do Neon 1212 na CESP realmente tem sido maiores reprovações ou são para concursos específicos, tipo CNJ, STJ? O que acha que será no concurso da PF? Olha, o que eu tenho percebido, tá? É uma certa, vamos dizer assim, uma padronização da forma como eles agem, tá? A taxa de êxito nosso na via administrativa, ela acaba sendo maior em bancas que não são tão famosas assim. Eu não sei porquê, tá? Eu não consigo te dar um parecer do porquê que a taxa de êxito acaba sendo maior em determinadas bancas, né, que não são tão grandes assim.
Mas a gente tem recursos deferidos aqui de bancas grandes também, tá? Só que a taxa é menor, beleza? Na Polícia Federal, o que eu acho que vai acontecer é a mesma coisa que aconteceu no CNU, por exemplo. Muitas reprovações, muitas mesmo, principalmente tendo em vista que é um concurso para policial, é um concurso muito visado, muita gente se inscrevendo, e acaba que a banca tem um certo modus operandi de sair podando todo mundo nas etapas para ficar o mínimo de pessoas possíveis naquelas últimas etapas, que são as etapas, por exemplo, do psicológico, das avaliações médicas, do TAF, tá? Investigação social. Então eles querem ter o menor número de pessoas possível lá no final, para que eles tenham menos trabalho de análise, né? Infelizmente, tá? Parece brincadeira, parece que eu estou falando aleatoriamente, mas não é. Na prática, que a gente tem percebido, é isso, tá? A Ju perguntou, e se tiver laudo dermatológico? Laudo dermatológico é muito bom, tá? Só que ele tem, não é que ele tem um problema, é que existe um laudo que é melhor do que o dele, né? Ambos se complementam, na verdade, tá? Ambos se complementam. Por quê? Porque o laudo dermatológico, na esmagadora maioria das vezes, o médico se limita a falar somente da escala de Fitzpatrick. Então o médico coloca lá qual é o nível, né, do fototipo dele segundo a escala de Fitzpatrick e mais nada, tá? Já o laudo antropológico, que inclusive eu deixei um laudo aqui para mostrar para vocês, ele é muito mais completo. Inclusive vou mostrar na tela aqui, ó, o laudo do Diego, que é um desses candidatos aqui que conseguiu a aprovação, tá? O Diego, eu fiz questão, né, de tapar aqui os olhos aqui para eu conseguir mostrar para vocês aqui o fenótipo dele, né? O Diego, ele tem a pele, na minha opinião aqui, tá? Porque o laudo antropológico, ele não fala qual é o nível da pele. Ele só coloca aqui os tipos, né, para comparar e depois coloca aqui, né, a foto da pessoa. Então, na minha opinião, ele está entre o 3 e o 4, é como se fosse um 3,5, tá? Mas acaba que, na prática, se ele fizesse um laudo dermatológico, acredito que o médico colocaria o nível 4 nele ali, tá bom? Mas não é só o tom da pele que o laudo antropológico leva em consideração, tá? Leva em consideração aqui também, ó, lábios, tá vendo? Olha como que é os lábios dele, né? Escuros, grandes e carnudos, segundo o laudo aqui, ó. Nariz também, ó, o nariz dele é bastante negroide, tá? Porque a base é alargada, tá vendo, ó? Base alargada, ponta arredondada, enfim. Além disso, cabelo dele, né? Olha aí o cabelo dele, ó, não é liso, tá? Também não é tão crespo assim, mas não é liso. Cabelo liso não é. Então, ó, cabelos grossos, mais espessos, tá vendo? Perfil facial. Aí aqui é uma questão mais técnica, né? Que o antropólogo traz aqui. Eu não costumo entrar muito nesse tema aqui para explicar, porque esse daqui é técnico. E também tem essa questão aqui também, né, que é bastante técnica, mas que a gente usa, né, nos recursos, vocês vão ver ali. Enfim, aqui ele faz uma comparação aqui com o ator do Homem-Aranha, que era bem branco, né, para mostrar que o Diego branco não é, tá? E aí também, além disso, né, a gente traz uma análise social, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Diego já se sentiu discriminado por seguranças, já teve problema, né, em aeroporto internacional, a pessoa apontando assim pro braço, né, pro tom da pele dele. Além disso, a cidade que ele nasceu, né, nasceu em Belém do Pará. E aí a gente traz aqui, né, a questão do censo do IBGE. Olha o percentual de pessoas que lá em Belém do Pará se considera parda. Então, no laudo antropológico, a gente traz todos esses detalhes, tá? E a gente
transporta isso também para o recurso administrativo, beleza, Ju? Vamos lá. O Claudinei falou o seguinte: passei por avaliação, fui considerado fototipo 4, coloquei no recurso, sigo aguardando. Olha só, a última live que eu fiz aqui, eu mostrei o caso de um cliente nosso que é fototipo 3, tá? Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui um cara que é fototipo 3, que tá, né, não é cliente nosso, esse daqui é só uma foto de um ator para fazer as comparações, tá? A gente teve um caso aqui de um cliente de fototipo 3 que a gente conseguiu reverter a situação dele, tá? No caso dele a gente conseguiu na justiça, tá bom? Inclusive em sentença já, teve a liminar, a gente ganhou a liminar e aí teve a sentença confirmando a liminar, ou seja, manteve, né, as vagas, né, a vaga reservada para esse candidato, tá? Na via administrativa, reverter um fototipo 3 é bem mais difícil, tá? Mas na justiça não é difícil, mas assim, a justiça, qual que é a diferença, né, entre o Poder Judiciário, um processo judicial de heteroidentificação, um processo administrativo? Na via judicial, nós temos acesso a muito mais provas, tá? O direito ao contraditório e à ampla defesa, ele é bem mais alargado. Então, o advogado tem a oportunidade de juntar muito mais fotos, juntar laudos, pedir perícia judicial, né? Ou seja, um perito nomeado pelo juiz para analisar o fenótipo ali do candidato, analisar o laudo, né? Responder perguntas nossas ali em relação ao fenótipo do candidato e dar, né, o seu parecer ali, afirmando, né, que ele possui as características fenotípicas ou não, tá? Então, na justiça, né, o direito ao contraditório e a ampla defesa é muito maior, muito mais alargada, por isso que na justiça a taxa de êxito é maior, beleza? A Ju tá falando aqui, ó, que ela fez o recurso por conta própria, tá aguardando o resultado. Ju, caso você, tá? Eu não consigo olhar aqui muito bem a sua foto, tá? Mas, por exemplo, aqui, a fotinha é bem pequena, tá? Mas analisando aqui, a sua pele parece que é nível 4, tá? Na escala de Fitzpatrick. Os seus lábios são mais grossos, tá? O seu cabelo, pela foto aqui, tá dando para ver que é liso, tá? Isso não é problema, desde que você consiga provar que o seu cabelo natural não é liso, como a gente fez aqui, ó. Dá uma olhada aqui, esse daqui é um recurso administrativo nosso, tá? Que a gente fez. E aí, dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver aqui que eu grifei aqui a parte, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó, a gente coloca isso no recurso administrativo, ó. Ademais, é importante ressaltar, a gente coloca aqui na primeira pessoa, tá? A gente faz o recurso na primeira pessoa, porque é a forma mais adequada de fazer o recurso, tá bom? Então, a gente coloca aqui, né? Conforme a conversa que a gente tem com o cliente, né? Então, essa cliente aqui, lá do TSE, ó, a gente colocou ali, ó. Ademais, é importante destacar que meu cabelo não possui natureza lisa. O aspecto alisado que pode ser observado durante o processo de heteroidentificação ou em fotografias decorre da utilização frequente de procedimentos químicos como a progressiva, tá? Só que aí a gente juntou, tá? A gente juntou fotos aqui no recurso, né? A gente coloca no Google Drive e aí a gente bota no link, né? A gente provando aqui que a raiz natural do cabelo dela, tá? É ondulada e crespa. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando você está lutando pelas cotas raciais, tá bom? Uma das coisas que eu sempre trago aqui, eu até separei aqui, né, para trazer para vocês. Eu não recomendo, tá, Ju? Não recomendo, assim, claro, você tem toda a liberdade, né, para fazer o próprio recurso.
Mas eu não recomendo que os candidatos façam seus próprios recursos pelo seguinte, geralmente, tá? Não estou dizendo que é o seu caso, mas geralmente candidatos colocam no recurso, né, argumentos emocionais, na maioria das vezes, e não traz argumentos técnicos. E também não tem, vamos dizer assim, as manhas de fazer a banca avaliar outras fotos ou outros laudos, tá? Não sei se foi o teu caso, obviamente, né? Não estou dizendo que é o seu caso, mas em muitos casos acaba acontecendo isso. Então, pela nossa experiência aqui, a gente consegue, vamos dizer assim, na medida do possível, exercer bastante aqui o direito do contraditório e ampla defesa, ainda no recurso administrativo, tá? Então, vamos lá. O Claudinei está falando que tinha que pelo menos ter citado o laudo, né? Ela falou que citou o laudo, então ótimo. O JR Melo Santos, nariz negroide, boca com lábios grandes e carnudos, pele mais clara, né? E o cabelo ondulado. Entraria no fenótipo pardo, com certeza. Eu não sei se você chegou agora na live, mas eu mostrei aqui, tá? Deixa eu ver, tem bastante pergunta aqui, gente, já. Mas enfim, eu mostrei aqui a foto do nosso candidato que tem a pele mais clara, beleza? Vamos lá, tem bastante pergunta aqui, então vamos seguindo aqui nas perguntas, gente. Ó, o Matheus é advogado aqui no escritório, tá? Escreveu aqui, ó. Revertemos em recurso administrativo da PMSE semana passada. Temos bastante variedade. É isso aí. Vamos lá. A Ju falando que detalhe, tal. Cláudia Bonifácio. Quando conseguimos localizar uma pessoa foi deferida com fenótipo de pardo até inferior, podemos utilizar? Porque não houve... Ah, sim, entendi. Bom, o que a Cláudia tá perguntando é o seguinte: quando você fica sabendo de um outro candidato que foi deferido no recurso, mas que o fenótipo dele é igual ao seu ou até inferior, ou seja, você tem mais características fenotípicas do que ele, você pode sim usar isso, tá? No recurso administrativo, na esmagadora maioria das vezes, não dá para colocar a foto ali no recurso, tá? Como a gente faz nas petições que são enviadas para o juiz. Mas aí não tem problema, você pode também fazer o mesmo esquema que a gente faz ali. A gente coloca no Google Drive e gera um link ali, e coloca esse link, que é um texto, né, lá no recurso, porque na grande maioria das bancas você tem que digitar, né, ou copiar e colar dentro do campo ali da banca, né? O que eu acho um erro, né? Eu acho, assim, de uma sacanagem muito grande. O ideal seria você enviar um PDF, tá? Aí seria o ideal, assim como é na justiça. Se fosse, né, para enviar um PDF, nossa, seria muito bom, porque daria para colocar as fotos ali para a banca verificar, né? Pô, fazer a comparação e ver, pô, se esse candidato aqui foi aprovado, esse outro também tem que ser aprovado. A Ju tá falando, o meu está liso à força. O Zedo Neon, não sei qual é o seu nome, tá? Tô lendo o nome do perfil aqui. Ele tá perguntando, por onde faz o laudo antropológico? Com a gente aqui, tá? Nós temos um antropólogo que faz esse laudo. Só mandar mensagem aqui no privado, no direct, que eu te direciono ali direitinho, beleza? Ele está inclusive falando que já passou na hétero, da FGV e da RF1. Tem medo de reprovar na PF. Pois vai estar no CEF, né, curso de formação da PMDF. Cara, é o seguinte, se você for reprovado na heteroidentificação da Polícia Federal, tá? Você tem duas provas excelentes, que são as suas aprovações anteriores na FGV, né? Na TRF1 ali. Na verdade, é uma aprovação, né?
Então, assim, na justiça, quando a gente mostra para o juiz, na justiça, tá? Na via administrativa, isso não é levado tanto em consideração assim. Mas na justiça, quando a gente mostra para o juiz que você já foi aprovado anteriormente em outra heteroidentificação, a gente consegue mostrar para o juiz que há dúvidas, né, em relação ao seu fenótipo. Olha só esse trecho aqui que inclusive a gente coloca no nosso recurso, tá? O STF, ele falou, ele tem uma decisão, né, bastante utilizada na justiça sobre as zonas cinzentas, né? O que é zona cinzenta? Ó, tá escrito aqui, ó. Deve-se ter bastante cautela nos casos em que se enquadram em zonas cinzentas. Na zona de certeza positiva e na zona de certeza negativa sobre a cor, branca ou negra, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração de identidade racial, tá? Isso daqui é um entendimento do STF, tá? Esse entendimento é muito utilizado nos nossos processos aqui, quando o candidato já foi aprovado numa heteroidentificação anterior, tá? A gente mostra para o juiz, ó, nessa heteroidentificação ele foi considerado, nessa outra ele não foi. Só que o que isso significa? Significa que as pessoas, de modo geral, quando olham para o nosso cliente, tem dúvida se ele é pardo ou não. Se há dúvida, então deve prevalecer a autodeclaração, beleza? Claudinei fez a mesma pergunta aí, né, que eu já respondi. Ó, a Tati está perguntando assim, ó, perdi a data da entrevista de heteroidentificação. Tem como reverter? Ô Tati, é o seguinte, se você tiver uma justificativa plausível, né, de algo que aconteceu que não era culpa sua, por exemplo, você ficou doente, sofreu um acidente, sei lá, o ônibus atrasou, o avião atrasou, enfim, alguma coisa, algum caso fortuito, né, ou força maior, como a gente fala aqui no direito, se aconteceu algo desse tipo, aí sim você consegue remarcar a heteroidentificação, tá? Mas só pelo judiciário, tá? Na via administrativa não consegue remarcar. Agora, se você não tiver justificativa, o que você pode fazer é o seguinte: muitas bancas, muitos editais prevêem a exclusão do concurso quando o candidato falta a heteroidentificação. Isso é totalmente ilegal, tá? Não interessa se está no edital. O edital não é maior do que a Constituição Federal ou do que as leis, tá? O edital ele tem que obedecer à Constituição, obedecer às leis. Então, mesmo que esteja no edital a previsão de que você será excluída do concurso por faltar a heteroidentificação, é totalmente ilegal e você consegue voltar para ampla concorrência se você tiver uma boa nota para ampla concorrência, tá? Aí você consegue lutar para voltar para o certame. Nesse caso específico, inclusive, a gente até recomenda um mandado de segurança, tá? Nem precisa entrar com uma ação ordinária, beleza? Qualquer dúvida, Tati, manda mensagem aqui para mim no direct para a gente bater um papo. Ó, vamos lá. O Falconieri Oliveira diz o seguinte, ó, passei por duas bancas, né, da Findatec e eles me reprovaram sem justificativa. Passei por outras que tinham antropólogos e passei. Na Fundatec eles filmaram a gente, tiraram fotos e nem se deram nem o trabalho, né? Infelizmente, a falta de justificativa, meu amigo, inclusive, tá, a primeira coisa que a gente faz aqui no recurso, ó. Primeira coisa, ó, motivação é indispensável para o controle dos atos administrativos. A motivação deve ser explícita, clara, congruente,
né, para o ato administrativo, ou seja, para aquela decisão ser válido, né, ele tem que ter motivos suficientes para justificar a sua expedição sob pena de nulidade, tá? Então essa é a primeira tese que a gente usa aqui nos recursos administrativos e também lá na ação judicial, tá? Inclusive muitos juízes concordam com a nossa tese, tá? O ato administrativo, a decisão que elimina o candidato da heteroidentificação tem que ser explícita, detalhada, motivada, justificada, tá? Não vale falar qualquer coisa, beleza? Ó, vamos lá, ó, o Mateusão aí, ó, advogado aqui no escritório. Mandou ali, ó, Cláudio, podemos citar a falta de critérios utilizada pela banca, quando admitem candidatos que claramente não são negros. Utilizei isso semana passada em um agravo, olha aí, tá vendo? Obrigado, Matheus, pela contribuição, cara, valeu demais. O Zé do Neon falou que é tipo 3, tem cabelo cacheado. Pois é, nosso cliente também, mesma coisa. Cliente que a gente ganhou, eu falei na última live, tá? Vamos lá. O Cláudia, né, Bonifácio, falou assim, ó. Minha filha passou na UFRRJ. Eu também fui aprovado nessa universidade aí, tá? Eu só não decidi não fazê-la, mas também fui aprovado, que legal. Minha filha passou na UFRRJ, foi matriculada, mas teve 2 meses depois a publicação de indeferimento, como parda. Como obtive anteriormente a essa publicação os 2 pareceres com as mesmas assinaturas? Bom, não entendi, tá? Cláudia, não entendi. Se puder complementar aí sua dúvida. Ó, o Rô Carvalho. Meu filho foi reprovado no teste de atenção concentrada da PM. Uma psicóloga fez o recurso administrativo. Estamos esperando resposta por esses dias. Deus queira que não precise, mas, né, acho que se precisar, vai contar comigo aqui e vai me contratar, né, o meu amigo? É isso aí, cara. Não é o tema da live aqui, mas pode contar com a gente aqui, tá? Para quem não sabe, o nosso escritório é especializado em concursos públicos, tá? A gente atua defendendo concurseiros em qualquer etapa. Concurseiros são eliminados de forma ilegal em diversas etapas. Por exemplo, nas provas objetivas, algumas questões podem ser anuladas, tá? Na fase de heteroidentificação, os PCDs, né? A pessoa que tem deficiência, ela tem que passar por um exame ali chamado exame biopsicossocial. Muita gente é eliminada, né? Assim como muita gente não é considerada parda nos concursos, muita gente também não é considerada deficiente. E aí, né, provando que a ilegalidade, a gente consegue reverter. Muita gente é reprovada nos exames médicos, exames psicológicos, no TAF, investigação social, tá? A gente atua em todas essas etapas, beleza? O Edu perguntou assim, ó. Em um concurso federal, como vocês são de Minas Gerais, vai para qual TRT? A União sempre recorre, chega até o STF. Vamos lá. Primeiro, o fato da onde a gente mora ou onde a gente está sediado não influencia em absolutamente nada no processo. O que influencia é onde você mora, tá? O que manda, né, em termos de competência, é onde o cliente, o autor da ação mora. Então, se você mora em Minas Gerais, vai ser no TRF6, tá? Mas, por exemplo, se você mora na Bahia, vai ser no TRF1, tá? Enfim, vai depender de onde você mora, beleza? E a gente atua em todo o Brasil, tá? Tanto é que se você pesquisar aí pela minha OAB, tá? Você vai achar processo no Brasil inteiro, tá? No Brasil inteiro. A gente tem processo em todos os estados do Brasil, beleza? Agora, a União nem sempre recorre até o STF, tá? Vai depender muito, cara, vai depender muito, tá? Na grande maioria das vezes, os processos terminam na segunda instância, tá? Na esmagadora maioria das vezes, beleza? Vamos lá, vamos ver se tem mais resultado aqui, ó. Após o resultado final sendo negativo, é possível reverter?
é possível. Não só é possível, como a taxa de êxito nossa na justiça é muito maior do que na via administrativa, né? Porque, como eu falei, a gente tem um acesso muito maior às provas, tá? A gente consegue juntar muito mais provas para defender os nossos clientes, tá? Inclusive, na última live eu trouxe aqui 2 casos reais, né? E mostrei aqui na tela, aqui, ó, a decisão, mostrei a foto ali do cliente, né? Algumas partes do rosto ali para poder mostrar para o pessoal dessas ações aí que a gente ganhou. Vamos lá. A Cláudia está falando aqui que já entrou, né? E conseguiu eliminar. É isso aí, vamos para cima, Cláudia. Quais os prazos para entrar com recurso contra a heteroidentificação? Cara, até hoje eu nunca vi nenhum edital dar prazo maior do que 2 dias, tá? 2 dias é o prazo que geralmente se concede para entrar com recurso de heteroidentificação, beleza? É um prazo muito curto, tá? Mas o candidato ele tem que estar preparado, tá? Eu costumo recomendar para a galera que entre em contato com a gente aqui antes mesmo de sair o resultado, para que você esteja preparado, tá? Muita gente entra em contato com a gente aqui antes de sair o resultado, porque aí a pessoa já vai se preparando, né? Já vai sabendo quanto que custa ali o recurso, enfim, quais são os procedimentos. Muita gente faz questão do laudo antropológico, aí já contrata o laudo antes, tá? Porque aí isso ajuda bastante, tá? Porque quando sai resultado de heteroidentificação, é muita gente que contrata a gente ao mesmo tempo. Então, assim, se você se antecipar, você vai ser o primeiro da lista ali, beleza? Como é o prazo de demora para entrar em trânsito em julgado no judiciário? Geralmente 2 anos, tá? 2 anos, 2 anos e meio é o máximo. Muito difícil passar disso, tá? Quando passa disso, são casos que tá indo lá pro STJ, STF, mas assim, em se tratando de heteroidentificação, são poucos os casos que sobram para lá, beleza? Inclusive o Zedoneon tá falando aqui, se for ruim na PF, vai entrar na justiça com a gente. Inclusive, nós temos um grupo no WhatsApp específico da Polícia Federal, tá? Me manda um direct aqui que eu te mando o link. A Tati, né, que falou que perdeu o exame, tá falando que tem boa nota para voltar para ampla. Tati, manda mensagem aqui para mim no direct que a gente conversa, tá? Para a gente te ajudar, beleza? O J.R. Melo Santos está perguntando quantos fenótipos mínimos devem ser identificados. Ótima pergunta, tá? Não existe uma regra clara sobre a quantidade de fenótipos, tá? Não existe. Deveria existir, tá? Mas a gente costuma, na prática, né, a gente costuma levar em consideração pelo menos 2 fenótipos, tá? O tom da pele e algum outro fenótipo. Lábios, nariz, sobrancelha, cabelo, enfim, beleza? Ah, tá, agora entendi a pergunta aqui, a dúvida, né, da Cláudia. Não, realmente, a Cláudia tá falando que a filha dela foi aprovada no curso, tal, e aí fez as entrevistas, né, com pessoas distintas no recurso. Só que o parecer foi assinado pelas mesmas pessoas, ou seja, não teve uma dupla, né, análise ali, tipo assim, as pessoas que avaliaram ela foram as mesmas pessoas que avaliaram o recurso, então realmente totalmente legal, tá? Quais casos que você acha que o candidato perde na justiça? Cara, é o seguinte, cabeça de juiz, tá? Cabeça de juiz é um negócio assim que não dá para prever, tá bom? Então, assim, há casos em que há derrota, sim. Por exemplo, tem casos em que a justiça fala
que não cabe a ela entrar no mérito administrativo, não cabe a ela rever a decisão da banca de heteroidentificação, tá? Esse é o tipo de caso que perde. Na minha opinião, tá? Na minha opinião, isso é a pior coisa que existe no judiciário, tá? É a pior coisa. Advogado que está acostumado a lidar com ações envolvendo o governo, né, do lado do réu, cara, vira e mexe, acaba tendo alguma decisão nesse sentido, tá? É uma palhaçada isso daí. É uma palhaçada o judiciário falar que não pode analisar o que a banca fez. Cara, se a banca está cometendo uma ilegalidade, como é que o judiciário não pode? Tá? Não só pode, como deve. É obrigação do judiciário rever os atos que a administração pública faz quando esses atos têm alguma ilegalidade, tá? Mas é a única hipótese, tá? É a única hipótese de processos perdidos é quando o judiciário fala que não pode substituir a banca, que é uma baita de uma palhaçada, tá? É como se fosse o Pilatos lá lavando as mãos, tá? Não, isso daí eu não posso olhar. Cara, é muita sacanagem isso daí, mas infelizmente tem alguns juízes que acabam tendo esse posicionamento. E aí, obviamente, que a gente recorre. Nós tivemos um caso, inclusive, inclusive foi noticiado no UOL, no G1, da USP. Nós conseguimos a liminar, conseguimos a sentença, e aí na segunda instância, o tribunal, né, lá de São Paulo, o Tribunal Federal falou exatamente isso, que não pode substituir a banca, etc. e tal. A gente está embargando a decisão, né? Vamos entrar com o embargo de declaração para depois questionar isso lá no STF, tá? Porque não faz sentido nenhum, beleza? Ah, tá, agora entendi aqui, ó. O Falconieri Oliveira perguntou assim, depois que eles indeferem os recursos, quais os prazos em um concurso para docente de institutos federais, né? Eu acredito que seja quais os prazos para entrar com a ação judicial. Em se tratando concursos públicos federais, é 1 ano, tá? Não são 5 anos, tá? Houve uma mudança na legislação e agora é 1 ano, tá? Você só tem 1 ano para questionar uma eliminação em concurso público federal, tá? Os concursos públicos estaduais e municipais continuam sendo 5 anos, beleza? Uma mesma banca pode deferir em um certame e indeferir em outra? Pode, tá? Por quê? Porque são avaliadores diferentes. Por mais que seja a mesma banca, os avaliadores, as pessoas que vão lá te avaliar, são pessoas diferentes, tá? Isso prova a tese que eu falei, né, do STF, que havendo dúvida deve prevalecer a autodeclaração. Não sei se você estava aqui, mas eu mostrei isso daqui, ó, que é uma das teses aqui do STF, tá, que a gente usa, né, falando aqui, ó, quando houver dúvida razoável sobre o fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração. Beleza? Tem uma dúvida técnica. Por que não se deve impetrar mandado de segurança? Não é um direito líquido e certo? Não. Sabe por que não é um direito líquido e certo? Porque não é um direito que se prova com documentos, tá? Como que é feita a heteroidentificação? Não é pessoas olhando para você? Pois existe uma análise ali subjetiva, tá? Você não consegue provar por meio de documentos. Por exemplo, digamos que você foi aprovado no concurso, tá? E aí você tem a sua vaga preterida. Por exemplo, a administração pública, você está lá aprovadinha, lá esperando nomeação, quando vê o órgão público, cabe um outro concurso, na vigência do seu concurso. Aí você consegue provar por meio de documentos, né, que a administração pública precisa preencher aquelas vagas ali e não está te nomeando.
aí você consegue entrar com mandado de segurança, tá? Porque nesse caso você consegue mostrar com documentos, tá? Tô dizendo aqui de forma mais didática, tá? Existem outros tipos de provas que você pode juntar no mandado de segurança, tá? Agora, a heteroidentificação, cara, a gente precisa pedir uma perícia, a gente precisa pedir, tá? E, tecnicamente, no mandado de segurança não pode haver pedido de perícia, tá? Outra coisa, qual que é a prova que a gente usa que você é pardo? Um laudo, tá? Esse laudo, ele é um laudo que foi produzido por um técnico, tá? O juiz não é técnico, não é perito em antropologia ou dermatologia. Então o juiz precisa de um perito judicial para avaliar aquele laudo ali. Então, né, como não pode haver pedido de perícia no mandado de segurança, tá? Porque o direito tem que ser líquido e certo, o direito líquido e certo é aquele praticamente incontestável, tá? Geralmente são direitos, né, que a gente fala assim, que não que a gente está lidando com matéria exclusivamente de direito, tá? Ou seja, interpretação da lei, dos documentos, enfim, tá bom? Tentei explicar aqui da forma mais didática, mas se ficar dúvida, pode me perguntar aí. A Cláudia fala assim, ó, eles relatam que a pessoa tem que ser alvo de racismo. Como a banca julga isso, sem você poder relatar se sofreu ou não? Pois é, a banca geralmente fala isso mesmo, né? Mas é que assim, eles julgam só com base na análise ali, visual que eles fazem, né? Então, na cabeça deles, eles pensam, será que essa pessoa sofreria racismo? Ou teria sofrido racismo? Se não, né, na resposta deles, aí eles indeferem, tá? Mas é errado, tá? É errado. A análise da banca de heteroidentificação é totalmente errado. Deveria, com certeza, você poder juntar os documentos, enfim, trazer outras provas que não somente a verificação visual ali, beleza? Bom, estamos chegando aqui no final, tá? No final, deixa eu ver aqui, ó. Ó, vamos lá, ó. Eu separei aqui também algumas perguntas que o pessoal me traz aqui, ó. Que é o seguinte: minha pele é clara, será que consigo? Bom, eu mostrei ali para vocês, né? Que na última live a gente teve um cliente com nível 3 na escala de Fitzpatrick, tá? O que é esse nível 3? É isso daqui, ó. Esse cara aqui, ó, nível 3 na escala de Fitzpatrick, tá? Pele bem clara. Nós tivemos um cliente com pele nível 3 que voltou para as cotas raciais, porque ele tinha outras características fenotípicas, os lábios grossos, a base do nariz mais alargada, cabelos crespos, tá? Então, é possível sim, tá? Tem gente que tem medo, né, de parecer que está forçando algo, parecer que está fraudando as cotas raciais, tá? Gente, caso você tenha medo, esse tipo de medo, eu quero te fazer a seguinte reflexão. Você, quando está do lado de uma pessoa branca, você não se sente negro? Você já não passou por alguma situação que às vezes talvez não foi um racismo assim tão explícito, mas você não passou por alguma situação na tua vida que de um certo preconceito? Quando você olha para uma pessoa branca, você fala assim, cara, eu não sou branco, velho. Branco eu não sou. Aí você olha para uma pessoa preta, retinta, você fala, bom, eu não sou preto também. Você não se enxerga dessa forma? Pois é, então você é pardo, tá? Não tenha medo. Não tenha medo de participar das cotas raciais, tá bom? É um direito seu, a lei fala, a lei é bem clara. As cotas raciais é para pretos e pardos, tá? Não é só para pretos, beleza? Então,
fica, né, a reflexão aí. E outra coisa, tem gente que pensa assim, será que não é melhor aceitar e, né, estudar para um novo concurso? Bom, depende. Se você está bem classificado, a tua nota foi boa, você se garante no próximo concurso, né? Quando é que vai ser os próximos concursos? Porque se você não está aprovado em um outro concurso, já esperando nomeação, cara, vale muito a pena lutar, né, pelos seus sonhos. Se é os seus sonhos, você estuda, né? Eu já fui concurseiro, tá? Cara, eu só pensava em ser aprovado, só pensava nisso todo dia da minha vida. Eu vivia para ser aprovado no concurso. Fui aprovado, né? Depois de 12 anos de serviço público, eu decidi sair para advogar, porque eu gostei muito mais da advocacia, tá? Mas então é isso. Vamos respondendo aqui, né, as últimas perguntas. Carol está falando assim: esse cliente que você está se referindo conseguiu reverter a situação apenas com recurso ou precisou entrar com processo judicial? Precisou entrar com processo judicial, tá? Recurso administrativo, nível 3 é bem difícil, tá, Carol? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu não consigo olhar muito bem a sua foto, né? Parece que a sua pele é um pouco mais clara mesmo, cabelo liso, tá? Mas, enfim, teria que fazer uma análise mais detalhada, né, dos seus fenótipos aí. Mas me chama aqui no privado que a gente conversa, beleza? O JR Melo Santos está falando: se eu enviar uma foto aqui, você olha? Claro, com certeza. Me manda aqui no direct, tá? Me manda mensagem no direct aí que a gente conversa, beleza? Bom, não sei se você sabe, não sei se você está no nosso grupo do WhatsApp, tá? Mas nós temos um grupo no WhatsApp, tá? Voltado para cotas raciais. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não consigo compartilhar a tela, né? Deixa eu ver aqui. Não consigo compartilhar a minha tela do celular. Consigo não. Mas não tem problema. A gente tem um grupo aqui voltado só para as cotas raciais. Lá eu produzo conteúdos, entrego materiais, inclusive envio sentenças, decisões lá nossas para você ver, né, com seus próprios olhos ali, que nada do que eu estou falando aqui é mentira, é inventado, é tudo verdade, tá? É tudo comprovável, tá? Eu mando lá os números dos processos, enfim. Então, se você quiser entrar no grupo, é só me mandar um direct aqui, beleza? A gente está abrindo outros grupos também, como o grupo da Polícia Federal, do CNU, né? A gente vai cobrir esse concurso inteiro, né? Então, tudo quanto é ilegalidade que acontecer nesses concursos, a gente vai estar atento, né, para poder auxiliar vocês, beleza? Bom, eu espero que essa live tenha acrescentado alguma coisa na sua vida, né? Espero de verdade que você tenha gostado, que o conteúdo que a gente tem trazido aqui, espero que tenha impactado você aí, tá? Vou encerrando por aqui. O Falconieri Oliveira já falou que está em contato com... está em contato com a gente aqui. Tinha parado o atendimento, mas a live deu um gás nele. Eu até tirei um print aqui agora. Tirei até um print aqui, porque esse comentário aqui, cara, muito obrigado, viu? É esse tipo de coisa que me faz estar aqui, né, numa terça-feira, às 9h30 da noite, ao invés de estar ali com a minha família, com meus filhos, né? Esse tipo de comentário aqui que me dá razão, né, que me dá propósito para estar aqui trazendo, né, esses conteúdos para vocês. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, né? Gostei demais do teu comentário, tanto é que eu printei aqui, vou mandar lá no grupo do nosso escritório agora. O JR tá falando ali, ó, se for tipo 3 com nariz negroide, lábios grossos, carnudos, consegue no recurso? Depende, né? Depende de quem vai analisar o recurso. A nossa taxa de êxito, hoje eu até estava olhando aqui, no recurso administrativo é de 20%, tá? É uma taxa boa, tá? Tendo em vista que é recurso, é uma taxa muito boa, tá bom? Mas é uma taxa baixa em comparação na justiça, tá? Na justiça, nossa taxa é 80%, tá? Mas é isso, gente. Agradeço demais a presença de vocês, tá? Espero que vocês tenham
gostado aí dessa live, não deixa de me seguir aqui no Instagram, tá? Isso ajuda demais, isso mostra ali para a ferramenta, né? Que acaba mostrando o nosso conteúdo para outras pessoas, né, que têm os mesmos interesses que você ali. Então, segue aqui o nosso perfil e qualquer dúvida, me manda um direct aqui, que eu mesmo vou responder o direct, tá? Sou eu mesmo que respondo os directs aqui no Instagram. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima.